Resumo do livro: A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Imagine alguém que ganha menos do que você, mas dorme melhor, ri mais e sente menos medo do futuro. Esse é o verdadeiro rico, aquele que entende que o dinheiro não é sobre números, mas sobre comportamento. Morgan Housel começa o livro mostrando que a relação com o dinheiro é muito mais emocional do que racional. E quem não entende isso, mesmo com inteligência ou informação, acaba tomando decisões ruins. Housel, ex-redator do The Motley Fool e da The Wall Street Journal, estudou durante anos o comportamento de pessoas comuns e investidores brilhantes. E descobriu algo chocante. O sucesso financeiro raramente tem a ver com conhecimento técnico. Ele vem da forma como você lida com medo, esperança, inveja e paciência. A mente humana é o campo de batalha mais perigoso do mundo financeiro. No livro, ele mostra que a maioria das pessoas toma decisões com base em experiências pessoais, e não em fatos. Se alguém cresceu em tempos de crise, provavelmente será cauteloso demais. Se cresceu em prosperidade, pode ser otimista demais. Ou seja, cada um vive uma realidade financeira única moldada por sua história. Entender isso é o primeiro passo para parar de se comparar com os outros. O autor apresenta o caso de Ronald Read, um faxineiro americano que morreu com uma fortuna de $8 milhões, e de outro homem, um investidor de Wall Street, que perdeu tudo apostando em riscos desnecessários. A diferença entre eles? O comportamento. Ronald foi paciente, consistente e disciplinado. O outro foi ganancioso e impulsivo. O dinheiro não escolhe o mais esperto, escolhe o mais estável emocionalmente. Housel mostra que o segredo da riqueza está em uma palavra simples: tempo. O poder dos juros compostos só funciona para quem permanece no jogo. E permanecer exige controle emocional. Não é sobre fazer grandes movimentos, mas sobre não sair do caminho. A maioria das pessoas fracassa porque quer resultados rápidos demais. Querem enriquecer em meses o que deveria levar anos. Ele explica que a riqueza é o que você não vê. As roupas, os carros, as viagens, tudo isso é o gasto da riqueza, não a riqueza em si. O verdadeiro dinheiro é o que não é mostrado. É o saldo na conta, o investimento esquecido, a reserva que dá tranquilidade. O erro é confundir status com sucesso. O sucesso real é ter liberdade, não ostentação. A psicologia financeira revela que o ser humano é irracional, mas previsivelmente irracional. Em tempos de bonança, o medo desaparece e todos acreditam ser gênios. Em tempos de crise, o pânico domina e a razão desaparece. E é justamente nesses extremos que surgem as maiores oportunidades para quem mantém a calma. O investidor emocional compra alto e vende baixo. O paciente faz o oposto. Um dos pontos mais poderosos do livro é quando Housel fala sobre o suficiente. Saber quando parar. A obsessão por mais é o que destrói fortunas, relacionamentos e paz mental. Se você nunca define o que é o bastante, vai passar a vida inteira insatisfeito. A ganância é uma escada que nunca termina, ele diz. O segredo está em entender que o dinheiro deve servir, não dominar. Outro conceito central é o da sorte e do risco. Housel mostra que o sucesso nunca é 100% mérito, assim como o fracasso nunca é 100% culpa. O acaso desempenha um papel muito maior do que queremos admitir. Isso não significa se conformar, mas reconhecer a humildade necessária diante da vida. Porque, muitas vezes, as decisões certas não trazem resultados imediatos, e isso também é parte do jogo. O autor lembra que até os maiores investidores do mundo, como Warren Buffett, tiveram sucesso não apenas por saber investir, mas por começar cedo e continuar por décadas. Buffett construiu 99% de sua fortuna depois dos 50 anos. Isso mostra que o tempo é o verdadeiro multiplicador. A paciência é o ativo mais valioso que existe, mas é também o mais raro. Housel também aborda o erro de se comparar com outras pessoas. Ele afirma que cada um joga um jogo diferente. Um investidor de longo prazo não pode agir como um especulador de curto prazo.
Copiar estratégias de quem tem objetivos diferentes é o caminho mais rápido para a frustração. O que destrói riqueza não é a ignorância, é a tentativa de seguir um jogo que não é o seu. Ele afirma que o dinheiro amplifica a personalidade. Se você é generoso, será mais generoso. Se é inseguro, ficará mais obcecado. O dinheiro não muda as pessoas, ele revela quem elas são. Por isso, enriquecer sem maturidade emocional é como dar uma espada a uma criança. O dinheiro se torna perigoso quando é usado para provar valor e não para construir liberdade. Outro ponto fascinante é o impacto da história no comportamento financeiro. Cada geração tem sua própria relação com o dinheiro. Quem viveu guerras valoriza a segurança. Quem cresceu na era digital valoriza a liberdade. Esses padrões moldam comportamentos, decisões e até crises econômicas. Entender o passado é essencial para não repetir os mesmos erros. Morgan também explica que a educação financeira tradicional falha por um motivo. Ela ensina números, mas não ensina emoções. Saber calcular juros não impede ninguém de agir por medo. A verdadeira sabedoria financeira é emocional. É saber esperar, controlar impulsos e manter a calma quando todos estão desesperados. É agir com razão quando o mundo age com pânico. O autor cita que a riqueza é construída no silêncio. A paciência é invisível. O investimento é entediante. O enriquecimento real acontece quando ninguém está vendo. Os resultados só aparecem depois de anos. E é por isso que tantos desistem antes da hora. Eles querem emoção, mas o mercado recompensa a monotonia. O segredo é amar o tédio. Ele alerta também sobre o perigo das expectativas. Quanto mais você espera do dinheiro, mais ele te decepciona. Porque o dinheiro, por si só, não resolve problemas emocionais. Ele amplifica. Se você busca a felicidade nele, vai se perder. Mas se o vê como uma ferramenta, pode transformá-lo em um aliado poderoso. Housel mostra que o dinheiro é uma lente que distorce a realidade. Quando o usamos para medir sucesso, perdemos o que realmente importa. A comparação é um veneno invisível. Sempre haverá alguém com mais. E essa busca infinita destrói a alegria de viver. A verdadeira riqueza está em não precisar competir. A cada capítulo, Morgan Housel convida o leitor a olhar para dentro, a perceber que o dinheiro não é sobre planilhas, é sobre propósito. É sobre o que você quer da vida e o que está disposto a abrir mão para alcançar. O dinheiro é o espelho que reflete suas escolhas, e muitas vezes revela verdades que você preferiria não ver. Ele conclui essa parte do livro dizendo que ninguém é louco com o dinheiro, apenas vive uma realidade diferente da sua. Essa é talvez a lição mais poderosa. Não julgar. Cada um age conforme o que aprendeu, conforme o medo que carrega e o sonho que persegue. Entender isso é o primeiro passo para alcançar paz financeira e emocional. Sobreviver é o primeiro passo, mas o segundo é saber por que você quer sobreviver. Muitos acumulam dinheiro sem propósito, como se o acúmulo em si fosse o objetivo final. Mas o verdadeiro propósito do dinheiro é comprar tempo. Tempo é o ativo mais escasso que existe. Você pode perder tudo e reconquistar, mas um dia perdido jamais retorna. E o dinheiro, quando bem usado, compra algo que ninguém mais pode oferecer. Autonomia. Autonomia é acordar sem precisar obedecer a um relógio imposto por outros. É poder escolher o que fazer, com quem e quando quiser. Essa é a verdadeira liberdade que o dinheiro oferece. Não luxo, mas controle sobre o próprio destino. Housel mostra que, no fundo, todos nós buscamos isso. Não riqueza material, mas independência emocional. O dinheiro é o meio. A liberdade é o fim. O autor explica que a maioria das pessoas subestima o impacto emocional do tempo livre. Porque enquanto muitos correm atrás de ganhos, poucos percebem que o preço da pressa é a perda da paz. E é nesse ponto que o livro se torna quase filosófico. Housel não fala apenas de finanças. Ele fala da vida, do medo de perder, da necessidade de status, da comparação constante e da ilusão de controle que corrói a felicidade. Ele cita pessoas que alcançaram fortunas gigantescas e ainda assim se sentiam vazias. Porque o dinheiro compra conforto, mas não propósito.
Compra silêncio, mas não serenidade. Compra liberdade, mas não sabedoria. O dinheiro pode ser um escudo contra a incerteza, mas nunca contra a insatisfação. Se você não aprende a se sentir completo com pouco, também não se sentirá com muito. Por isso ele insiste na importância de uma relação emocional saudável com o dinheiro. Não é sobre controlar o mercado, é sobre controlar a si mesmo. Quem não domina as próprias emoções, vira refém delas, e o mercado financeiro adora explorar isso. A cada crise, pânico ou euforia, o dinheiro muda de mãos, das pessoas impacientes para as pacientes. Aqueles que entendem que o mundo é cíclico, que tudo passa e que o importante é permanecer. Morgan fala também da ilusão de previsibilidade. A ideia de que podemos planejar cada detalhe do futuro é uma armadilha. O futuro é incerto por natureza, e tentar dominá-lo é desperdiçar energia. O que realmente importa é estar preparado para o imprevisível. Ele cita o conceito de cauda longa, eventos raros e imprevisíveis, mas de impacto gigantesco. Guerras, pandemias, colapsos, ninguém prevê, mas todos são afetados. O segredo não é adivinhar quando vão acontecer, e sim ter estrutura emocional e financeira para resistir quando acontecerem. Outro ponto crucial é a diferença entre ser rico e parecer rico. Parecer rico é gastar. Ser rico é ter liberdade. Parecer rico é viver de aparência. Ser rico é viver de escolhas. Se o seu objetivo é parecer rico, você nunca será rico de verdade. Porque toda vez que tenta impressionar alguém, entrega o controle da sua vida à aprovação alheia. Existe uma beleza silenciosa na simplicidade financeira. Viver abaixo do que ganha, sem precisar provar nada a ninguém, é uma forma de rebeldia num mundo que idolatra o consumo. E o autor mostra que o que te enriquece não é uma grande aposta, mas centenas de pequenas decisões consistentes ao longo do tempo. Guardar um pouco todos os meses. Evitar dívidas desnecessárias. Não vender no pânico. A riqueza nasce na rotina, não na sorte. O sucesso financeiro não é resultado de genialidade, e sim de comportamento repetido diariamente. Paciência, humildade, consistência. São virtudes silenciosas, mas poderosas. E no fundo, a maioria das pessoas não quer ser rica, quer viver tranquila. Quer a sensação de que o amanhã não é uma ameaça, de que pode dormir sem medo do que vem depois. Essa é a verdadeira definição de riqueza. Morgan também fala sobre o ciclo do medo e da ganância. Dois sentimentos que dominam tanto o mercado quanto as decisões humanas. Quando o medo domina, todos correm. Quando a ganância domina, todos se jogam. E quem observa de fora, com calma, é quem realmente vence. Ele afirma que a habilidade mais valiosa em finanças é saber ficar parado. Às vezes a melhor decisão é simplesmente esperar. Os maiores investidores não são os que fazem os movimentos mais brilhantes, mas os que cometem menos erros fatais. Não é sobre acertar sempre, é sobre evitar o erro que te tira do jogo. E por trás disso, há um princípio psicológico profundo. A forma como você lida com o dinheiro reflete a forma como lida com a vida. Se você é impulsivo com o dinheiro, é impulsivo nas relações. Se busca controle em tudo, sente medo de perder. O dinheiro é o espelho mais sincero do seu comportamento. O dinheiro não muda você. Ele apenas revela quem você sempre foi. Essa é uma das frases mais impactantes do livro. Porque no fim das contas, o dinheiro não transforma caráter, amplifica intenções. Se você é generoso, o dinheiro te torna ainda mais generoso. Se é inseguro, te torna obcecado por validação. O dinheiro apenas expõe o que já existia em silêncio. E talvez o maior aprendizado que Morgan Housel nos oferece é simples. Não existe fórmula mágica. Cada pessoa vive uma realidade diferente, com histórias, medos e limites próprios. A chave é entender que o jogo financeiro é pessoal. Copiar o outro é jogar o jogo errado. O que funciona para um pode destruir outro. Você precisa definir o que é suficiente para você
e respeitar esse limite, porque a verdadeira maestria financeira está em saber parar, em perceber o ponto em que continuar acumulando deixa de ser crescimento e vira escravidão. O objetivo não é vencer o jogo, é continuar jogando. É sobreviver tempo o bastante para que os juros compostos façam o trabalho por você. E quando a ganância ou o medo te dominarem, lembre-se, a paciência sempre vence no longo prazo, porque o dinheiro, no fim, é apenas uma ferramenta. A sabedoria está em como você o usa. E se você quer continuar explorando obras que transformam a maneira de pensar sobre comportamento humano, sucesso e riqueza, mergulhe no universo da NetLivros. Lá você encontra os livros mais poderosos do mundo, traduzidos em resumos narrativos, vídeos e audiolivros que condensam anos de sabedoria em poucos minutos, porque o conhecimento certo, na hora certa, muda tudo.